mas tudo há um tempo específico debaixo dos céus. E se Deus assim nos quis usar nessa noite, deixamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém? O livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 6, está a palavra que iremos ministrar nessa noite. Amém? Daniel, no capítulo 1, no versículo 6, está a palavra que nós iremos ministrar a igreja nessa noite. Me sinto imensamente feliz nessa noite. Amém? Está comigo a jovem Railane, que é a minha namorada. Gostaria de agradecer a Igreja Assembleia de Deus em Vitória. Deixou o seu afazeres da sua igreja para estar comigo aqui nessa noite. Por isso eu agradeço a ela. Amém? Quem achou para dizer amém nessa noite? Amém. Então leamos nessa noite. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite. Amém? Primeiro, não ser muito extenso em minhas palavras, até porque eu gosto de ouvir a voz do Senhor. E eu vou até onde o Senhor me levar nessa noite. Amém? Dentro do livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, encontramos um breve relato sobre a história de Daniel, a qual, se lemos o versículo do capítulo 1 até o versículo 6, conta uma breve história desse jovem a qual foi tirado de sua cidade, Israel, e foi levado até Babilônia, através do rei Nabucodonosor, a qual a história nos conta no versículo 1 até o versículo 6, aonde Daniel foi levado juntamente com Ananias, Misael e Azarias para a cidade de Nabucodonosor. E ao ser retirado da sua terra, Nabucodonosor deu um decreto que fossem mortos todos aqueles que ficassem para trás. Somente jovens formosos de boa aparência e que tinham alguma instrução, algum ensino. Então, por que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram retirados de Israel? Porque eles eram príncipes, e todos os príncipes daquela época eles tinham um ensinamento diferenciado, eles tinham um ensino privilegiado naquela época. Então, se nós olharmos para essa palavra, eles não apenas eram formosos de aparências, mas também tinham algum conhecimento. E isso está faltando nos dias atuais, o conhecimento da palavra do Senhor. Além de serem príncipes, herdeiros do trono de Israel, eles eram inteligentes e eram formosos. Mas eu não gostaria de me deter nesses parâmetros da vida desses jovens, mas sim na fidelidade ao qual eles demonstraram ao Senhor nosso Deus. Porque mesmo saindo da sua cidade, sendo levados cativos, eles foram fiéis a Deus. E uma das primeiras coisas que eu vejo no livro de Daniel foi a primeira prova que eles passaram, que foi o manjar real, ao qual, se nós olharmos dentro da palavra no versículo 2, eles foram oferecidos a eles um banquete ao qual continha tudo do bom e do melhor naquela época, ao qual o alimento ao qual os foram oferecidos era o mesmo alimento ao qual o rei comia e se alimentava. Se nós formos olhar nos dias atuais, o mundo está nos oferecendo muitas coisas, e muitos do povo do Senhor que se dizem escolhidos estão caindo nos manjares que o mundo oferece. Se nós olharmos dentro da Bíblia, somente esses 4 jovens negaram se alimentar do manjar do rei. De milhares, centenas de milhares, ou de alguns muitos que foram tirados do Egito, somente 4 é que negaram comer do manjar real. Se nós formos olhar, 4 é um número muito pequeno, mas desses 4 eles ficaram marcados na história da Bíblia. Eu gostaria de te perguntar nessa noite, se você quer ficar marcado na história desse século, porque a Bíblia fala que nós somos escolhidos por Deus, herdeiros do céu, e se nós não nos contaminarmos com o manjar deste mundo, nós iremos alcançar o céu. E por isso nós estamos aqui para vencer a cada dia mais os manjares que são levantados em nossas vidas. Aleluia. E analisando também a história desses jovens,
podemos ver que os seus nomes eles foram trocados, ao qual naquela época, para entrar no reino da Babilônia, eles não levavam os nomes a qual seus pais o colocavam, e sim era trocado para nomes ao qual o rei os designara. Então, se nós olharmos, Daniel foi colocado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Todos esses nomes eram em adoração a algum deus da Babilônia. Então, o nome Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eram nomes dados em adoração ao nosso Deus, foi trocado para o nome em adoração a deuses da Babilônia. E muitos hoje têm deixado seu nome ser tirado do rol de membros da igreja para ser lançado ao vento no mundo. Eu gostaria de saber se aqui ainda há pessoas que guardam e prezam o seu nome escrito no livro da vida. Porque é por isso que nós estamos aqui, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que só iremos aos céus, só irá receber a coroa aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Mas um ponto importante: mesmo que para o mundo o nome deles foram trocados, para eles e para Deus, eles ainda mantinham o mesmo nome. Eles se comunicavam entre si com o mesmo nome que eles receberam dos seus pais. E por isso eles eram honrados por Deus. Porque mesmo que os homens o chamassem de um nome que eles não gostavam, quando eles estavam diante da face do Senhor, e quando eles estavam perto daqueles que eram servos do Senhor, eles iam ser chamados pelo nome a qual o Senhor os dera. E isso para nós deve ser importante. Mesmo que o mundo me conheça como quadrado, mesmo que o mundo me conheça como alguém que não merece a sua atenção, eu preciso que dentro da minha igreja, dentro do meu lar, eu seja reconhecido como servo do Senhor. E essa é a essência que muitos têm perdido nos dias de hoje. Tem deixado que fora da igreja seja reconhecido como alguém comum. E isso nós devemos resgatar, sermos reconhecidos aqui dentro e lá fora como servos do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Daniel foi retirado da sua cidade. Se nós vamos olhar dentro da história de Daniel, ele foi um jovem, um homem e um velho servo de Deus, temente a Deus. Daniel, jovem, foi retirado da sua cidade. Quando era um homem, foi levantado o governador. Já velho, relatos bíblicos, ele foi lançado na cova dos leões. E dentro da cova dos leões, lá mais uma vez, ele foi fiel ao Deus Senhor. Se nós formos imaginar, quando ele foi lançado dentro da cova dos leões, em uma idade já avançada, ele poderia questionar a Deus: Deus, durante a minha juventude, durante a minha mocidade, durante meus anos que eu estou na tua presença, eu nunca neguei ao teu nome. E por que permitiste que eu fosse lançado na cova dos leões já velho e já de idade? Ele poderia ter questionado a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus suficiente para ter um diálogo com Deus face a face. Mas não, ele entrou dentro da cova dos leões, calado, como ovelha muda, sabendo que se fosse permissão de Deus, ele seria liberto. Mas se também fosse permissão de Deus, ali seria o fim da sua jornada como cristão. E dentro daquela cova dos leões, Deus mais uma vez provou que era fiel na vida de Daniel. E quando ele saiu da cova dos leões, ele foi ainda mais uma vez aplaudido pelos homens, porque Deus estava na vida dele. E nós podemos ver dentro da história que quando ele foi lançado dentro da cova dos leões, glória a Deus, aleluia. Estou lembrando de Ananias, Misael e Azarias. Quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei
ao qual era muito amigo e ao qual amava muito a Daniel, perdeu o sono. E quantos hoje estão na fornalha e ninguém lembra que ele está na fornalha? Ninguém lembra que ele está na cova dos leões, ninguém lembra que ele passa por lutas, mas crê que há alguém, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Ele está no céu e Ele está 24 horas por dia olhando por nós. E Ele não dorme, Ele não bosteja, Ele sempre está a posto para ouvir o nosso clamor. E eu tenho a certeza que quando Daniel estava lá dentro, ele apenas orou sobre ele e falou: Deus, eis-me aqui mais uma vez. Faça conforme a tua vontade. E assim mais uma vez ele foi vencedor. Voltando um pouco atrás na história de Ananias, Misael e Azarias, que foram 3 jovens que juntamente com Daniel foram retirados também da terra do Egito. E quando chegaram dentro da Babilônia, se nós olharmos no capítulo 2, já no finalzinho, onde diz: glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 3, o teste do companheiro de Daniel. Se nós olharmos a história desses 3 jovens dentro do capítulo 3, eles não foram apenas provados dentro da fornalha ardente, mas também quando foi decretado pelo rei Nabucodonosor que quando tocasse alguma espécie de instrumento dentro da cidade, todo aquele que estivesse dentro do seu domínio teria que se prostrar diante da imagem a qual ele criou. Esses 3 jovens, depois de já terem passado pela fornalha ardente, eles foram provados mais uma vez e não se dobraram a outro Deus. Mas, irmãos, que outros deuses nós temos nos dias atuais? O Deus da internet, o Deus da televisão, ao qual muitos têm deixado de ir à igreja para ver a novela, para ver uma partida de futebol. Esses são os deuses a qual o inimigo tem implantado dentro dos lares atualmente. E muitas vezes nós temos deixado e perdido a nossa vitória, porque temos olhado para esse Deus e esquecido de nos dobrar diante ao Deus do céu da qual nós servimos. E se nós não nos atentarmos para esse grande dia, que é o dia da vinda do Senhor, muitos de nós ficaremos. Porque eu também não estou livre, irmãos, desses deuses que estão aí fora. Eu também preciso da misericórdia do Senhor a cada dia mais para que eu permaneça fiel. Como a qual foi louvado pelo jovem Cristo, nos conhecemos há muito tempo, um adorador do Senhor, que tem caminhado e tem recebido vitórias porque é fiel a este Deus. Se nós não nos mantermos fiéis a este Deus, nós não alcançamos o céu. Se nós não nos mantermos fiéis a Deus, nós não alcançamos vitória alguma nessa terra. Mas também devemos crer que no mundo ao qual nós estamos vivendo, eu não quero nada. Eu não preciso de nada deste mundo. Eu quero somente alcançar algo maior nos céus. Porque a fidelidade a qual demonstramos aqui na terra não é para alcançarmos vitórias aqui na terra, e sim alcançarmos vitórias maiores no céu. Porque se nós recebermos alguma glória aqui na terra, nada no céu nós ganharemos. E a Bíblia nos fala que nós recebemos glória aqui na terra, nós recebemos adoração aqui na terra. Aquilo que nós alcançaríamos no céu já foi nos dado. Por isso eu não quero nada aqui na terra. Eu quero somente alcançar a minha coroa de vitória lá no céu. Quando nós falamos que a luta é difícil, eu quero passar por ela calado. Eu quero passar por ela mudo, porque eu sei que quem me ouve é o Senhor. Eu sei que quem vai me dar a minha vitória, a minha resposta é Deus e não é o homem. Eu posso comentar com alguém, eu posso questionar com alguém, mas se eu apenas questionar com Deus, se eu apenas falar com o meu Deus que me criou, aí sim eu terei vitórias e mais rápido. Porque o homem pode me ouvir, o homem pode até me entender, mas ele não tem nada para me dar. O homem não tem nada para me ajudar.
ajudar a vencer as lutas. Ele pode me ouvir, pode até me dar um conselho, eu posso até absorver esse conselho, mas eu tenho a certeza, se eu receber um conselho que vem de Deus, aí sim eu posso dizer, eu vou alcançar a minha vitória, porque foi um conselho vindo dos céus para o meu coração e não de homens, porque homens são falhos, eu sou falho, mas há um Deus do céu que Ele é soberano, é sobre todas as coisas, e por isso eu adoro, por isso eu rendo a Ele o meu louvor e a minha adoração, porque eu sei que nada que está aqui nessa terra poderá ultrapassar as vitórias que o Senhor tem preparado para mim. E dentro dessas minhas palavras, eu gostaria de agradecer a oportunidade nessa noite, sabendo que o Deus que é fiel, o Deus que demonstra a sua fidelidade a nós, mesmo nós não sendo fiéis, que a Bíblia nos diz que nós não somos fiéis a Deus. Eu posso buscar a fidelidade a cada dia, mas eu ainda não sou fiel a Deus. Ele permanece fiel a nós. E por isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?